Olha, eu falo codar, eu ouvi falar copiar e colar. Essa questão de copiar e colar é interessante, né? O pessoal que fala assim, programador não sobrevive sem o Stack Overflow, né? E aí, eu falo assim, pode até, eu acho difícil realmente a gente, como programador, né? A gente sobreviver sem um Stack Overflow. Falo por experiência própria. Porque a Stack Overflow é uma comunidade de programadores, né? Então, querendo ou não, quem coloca uma dúvida lá, quem coloca um comentário, né, está ajudando todo mundo. Então, é uma dúvida que você está tendo hoje, com certeza alguma outra pessoa já teve, né? Eu não digo por experiência própria, porque eu uso muito o Stack Overflow. Uso, de vez em quando comento alguma coisa, mais raramente comento, porque eu sou muito envergonhado, né? Mas, mesmo, estou com dúvida aqui, jogo ali no Google, vou no Stack Overflow, testo ali a solução, adapto para minha necessidade e tchau e benção, né? Para que reinventar a roda? Falo muito sobre isso, né? Para que reinventar a roda? Você já está pronto ali, né? Está público, então bora usar, certo? O legal é isso, é comentar também, né? Às vezes você passou por aquela situação, testou aí, não deu certo não, ó. Isso daí tá feio aí. Então ajuda a galera, boa, galera, certo? Não vão pensando, não vou entrar no Stack Overflow, vou procurar a solução, para mim é bom também, certo? Mas quando vocês tiverem um projeto real, vocês vão ver, né, que tempo é um fator circunstancial. Então, você tem que achar a solução o mais rápido possível. Às vezes você vai achar nessas comunidades, né? Às vezes você acha em outras fontes. Então, vocês vão ver aí. Experiência própria, né? Então, lá. Mas não vamos falar de codar, né? Vamos falar de projeto. Vamos falar de modelagem, certo? Que aqui é a saída, né, para aquela galera que programa e para a galera que não gosta muito de programar também. Então, quem não gosta muito de programar, talvez se você se garantir, né, em modelar, em projetar, né, em gestão, então também é um lugar certo, né? Essa disciplina é para todos os gostos, certo? Ok? Bora lá? Então vamos falar o seguinte, hoje é a última parte, né, que a gente vai falar em relação à modelagem de classe, que é transferindo um modelo de análise para um modelo de projeto, tá? Então agora sim a gente vai partir para o grosso, digamos assim, né? E colocar mais detalhes, alinhar mais o processo de desenvolvimento, certo? Colocar mais particularidades no nosso modelo de classe, já colocar lá, dar nome aos bois, né? Definir quais seriam as comunicações que vão acontecer entre alguns objetos, certo? Então a gente vai falar isso na aula de hoje, e aí encerrar, né, concluir essa parte que fala de diagrama de classe, né? Concluir, mas não encerrar, né? Porque todas essas diagramatizações que a gente está falando, né, no processo interativo, elas ficam se repetindo, né? Sempre vão se repetindo ali. Ok. Então, passando a análise do projeto, tem um texto aí, né? Uma frase de Roar, sei lá assim, C-A-R aí. Fala o seguinte, importante é a citação aí. Há duas maneiras de fazer o projeto de um sistema de software, né? Uma delas é fazê-lo tão simples que, obviamente, não há deficiências, e a outra é fazê-lo tão complexos que não há deficiências óbvias, tá? O primeiro método é longe de ser o mais difícil. Então, não existe, né, um sistema simples, tá? Não existe um sistema simples, ou um CRUD é um sistema simples. Para mim, CRUD não é sistema, ponto, tá? Então, não existe sistema simples, né? Quando a gente vai falar de sistema, a gente está falando de um projeto de software que ele interage de muitas formas ali dentro daquele ambiente computacional, seja com pessoas, seja com classes, com entidades, seja com troca de mensagens, seja com fluxo muito grande, contínuo, seja com alta escalabilidade. Então, é um sistema, né? Um sistema que envolve muita troca de mensagem, certo? Então, todo esse tipo de sistema, né, ele tem sua complexidade. Você vai ver ali que não é complexo. Todo sistema ele tem um nível de complexidade, né? Porém,
A gente vai tentar fazer o máximo, né, para fazer um bom sistema, certo? Mas a gente pode, sim, chegar numa etapa, né, numa fase que a gente não vai conseguir a perfeição. Mas a gente vai tentando beirar a mesma, tá bom? Essa é a ideia. Beleza? Então, vamos lá. Então, os objetivos dessa aula é o seguinte: a gente vai visualizar as etapas do desenvolvimento do sistema de software orientado a objeto, certo? E entender como é que a gente pode fazer, né? Quais são os aspectos dessa construção para ter uma boa análise nessa construção desse sistema, tá? Na, na aula da semana passada, né, lá no mini curso, eu falei sobre uma forma da gente desenvolver um sistema de software, né? Fundamentado em análise de sistema, certo? Então, lá na etapa que vai desenvolver mesmo, né, ela só começa antes que a análise foi feita, né? E a análise é local, né, seguindo esse processo interativo que eu estou mostrando nas aulas. Então, eu não vou criar todos os diagramas de classe de uma vez e vou fazer toda a diagrama de classe também de uma vez. Posso trabalhar de forma interativa, né, incremental interativa. Então, posso pegar um pequeno grupo de casos de uso, trabalhar ali com a equipe de desenvolvimento, depois pegar mais outra parte e vai também especificando melhor a diagramatização de classe, né, alimentando ali mais e por aí vai até você conseguir construir o sistema por inteiro, beleza? Então, no desenvolvimento de software, né, a gente falou que a representação de classes vai ser utilizada durante uma análise, né, e o projeto do sistema. Quando a gente vai falar de análise, a gente não está interessado em destrinchar tudo, né? Colocar a classe, colocar os atributos, colocar as funções. A gente só está interessado em saber como é que os objetos, né, se comunicam, né? Como é que essas classes se comunicam. Então, a gente está trabalhando com análise. Quando a gente vai para projeto, aí, enfim, né, começa a parte mesmo de pensar em código. Pensar em como é que aquela classe vai ser desenvolvida. Pensar em como é que eu vou, quais seriam as ferramentas que eu vou utilizar, tá? E aí, dependendo do projeto, a escolha é livre, né? A análise, ela independe da linguagem, né? Já o projeto, quando você já está começando a identificar o seu projeto, né? A construir o projeto, aí sim você tem que começar a definir algumas coisas, beleza? Então, na análise, eu estou interessado em verificar o caso de uso, né? As classes de análise e como é que vão se dar, né, esse modelo de interação entre essas classes de análise, tá? Entre a análise que foi feita, certo? Então, no modelo de classe de análise, o modelo de caso de uso, eles esclarecem, né, como o problema tem que ser resolvido, beleza? Já o modelo de interações, né, que é o que a gente ainda não falou, certo? Eles também descrevem, deve começar na fase de análise, certo? Para mostrar os aspectos dinâmicos do sistema. O que é um aspecto dinâmico do sistema? É um aspecto que vai mudando, né? O tempo de execução ele vai mudando. Então, as interações entre os objetos, né? Como é que um objeto vai se comunicar com o outro, tudo mais. Então, tudo isso aí é levantado no modelo de interações, que a gente vai começar a falar sobre isso amanhã, com mais propriedade, né? Com mais informações, certo? Porém, todos esses três modelos que a gente falou ali, eles são concebidos na fase de análise. Ou seja, independem da linguagem de programação, certo? E são utilizados no ML para isso também. Ok? Beleza, então todos esses modelos, seu modelo de classe, modelo de caso de uso, modelo de interações, né? E é o que é que ele vai falar nesse terceiro tópico, né? Os modelos são insuficientes para se ter uma visão completa do sistema, né? Para que a implementação comece de fato. Então, antes disso daí, né, a gente tem que já verificar os diversos aspectos referentes à solução, né, que vai ser utilizado. E na fase de projeto, aí sim que eu começo a fazer, tá? A produzir. Então, análise antes, produção depois. Eu também estou gerenciando uma equipe de desenvolvimento, e aí eu falo muito para eles, ó, galera, antes de fazer,
escreva. O que é que você vai fazer, né? O GitHub, ele tem uma ferramenta muito legal chamada Issues, né? E você, antes de fazer, você já pode colocar lá um determinado issue e já dizer o que é que você vai fazer. Olha, nessa issue aqui vai ser feito isso, isso, isso. Pode até já descrever como é que isso daqui vai ser feito e com o que vai se comunicar. Então, essa forma aí, né, não é análise, né? Mas já lhe leva a ideia de descrever o que você vai fazer antes de fazer. Porque acontece muito aquela coisa que eu falei agora, né? Age sem pensar. E quando você age sem pensar, você trabalha dobrado, né? Porque às vezes a solução não está legal. Se você tivesse parado para pensar antes na solução, antes de desenvolver a solução, você teria sido muito mais feliz, né? É que nem aquela ideia quando eu estou dando aula de matemática, né? Eu dou um exemplo, né? Às vezes um exemplo fica mais claro, né? Do que uma solução geral, certo? E às vezes a solução geral é melhor de explicar primeiro, depois eu vou para o exemplo. 2 pontos. Se eu trabalho com exemplo e vou para a solução geral, eu posso até visualizar isso de forma clara. Mas a solução geral é o modelo, né? Então, do modelo eu posso resolver qualquer problema e não um problema só específico. Quando a gente vai para agir, a gente está trabalhando mais com um exemplo, em vez de pensar numa solução mais completa, tá? Ou seja, um modelo. Então, é interessante a gente começar a pensar também até na nossa vivência pessoal, né? De antes de agir, pensar. Então, pensa um pouquinho antes. Tem um problema de computação, tem um problema de física, tem um problema de matemática, qualquer que seja a disciplina. Primeiro pensa, dá uma olhada lá nos dados, o que é que aqueles dados te dão, e o que é que você precisa para resolver. Primeiro isso. Depois aqui começa a solução de fato. Então, dessa forma aí a gente aprende muito mais, tá bom? Então, nessa fase de projeto, né, o interesse recai para refinar os modelos de análise. Então, quando a gente está fazendo análise, a gente está colocando um modelo, não está tão detalhado, né, mas está ali a espinha dorsal, né, a espinha dorsal do projeto. E aí, quando você está na fase de projeto, você começa a delinear mais as coisas, né, até conceber a solução, certo? Então, o objetivo, né, na fase de projeto é a gente atender aos requisitos funcionais, né? Como sempre, né? Tudo recai nesse carinha aqui, né? Eu até falei no curso, galera, requisito fundamental é o principal. Se você não tiver requisito funcional, né? Não tem como ter projeto, não tem como ter análise, não tem como ter nada, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá caindo? Tá travando? Muito bem? Beleza. Então, for travando aí, vocês vão avisando aí, tá? Então, vamos lá. Mais alguns tópicos aqui antes da gente avançar, né? Deixa eu ver. Pronto. Vou pular lá para o último logo, né? Porque eu já falei a respeito dessas outras coisas aqui. Então, após a realização do projeto, né? Os modelos que resultarem restarão no nível de detalhamento grande o suficiente para que o sistema possa ser implementado. Então, peguei da análise, coloquei a classe de projeto, né, com os atributos, com os relacionamentos direitinho, com os papéis bem definidos, com as funções que vou implementar ali. Aí pronto, agora sim, bora implementar, certo? Então, essa é a ideia. Quando a gente vai falar aqui da análise para o projeto. Tá? Primeiro faz análise, pega as características mais importantes do sistema, tem que contemplar de acordo com os requisitos que foram passados, e na parte que eu vou começar a estruturar o projeto, né, aí que eu vou delinear mais os atributos e tudo mais, né. Aí eu vou lembrar da semana retrasada, né, que a gente teve uma aula fazendo o exercício, né, que eu tinha passado. Quando eu estava trabalhando ali só com as classes, né, e fazendo relacionamento, é o que a gente chama de classes de análise, tá? Eu não especifiquei quais são os atributos, eu não especifiquei quais são os tipos de atributos, se é privado, se é público, se é protegido, não especifiquei as funções, né?
Eu só estava interessado em saber o relacionamento, não é uma coisa mais genérica. Quando eu especifico mais coisas, aí sim eu já posso começar a trabalhar com a implementação, tá? Que é o projeto. Então, quais são as principais atividades que a gente vai realizar nessa fase de projeto, né? Então, o primeiro ponto é o detalhamento dos aspectos dinâmicos do sistema, certo? Depois eu vou refinar os aspectos estáticos e estruturais do sistema. Vou especificar a arquitetura, tá? No quarto ponto, eu vou definir quais serão as estratégias de armazenamento, de gerenciamento, de persistência de dados, né? Que eu vou manipular no sistema. No passo 5, eu já vou começar a fazer uma realização de um projeto de interface do usuário, já vou definir algumas telas, vão ser implementadas. E, por fim, eu vou definir os algoritmos que serão utilizados na implementação. Então, alguns algoritmos a gente pode até definir. Vamos supor, meu sistema tem uma hora que eu vou ter que fazer uma ordenação, né, de alguns dados. Como essa ordenação vai ser feita? Bora utilizar aqui Quick Rule, ou vamos utilizar Merge Sort, então vamos utilizar um Selection Sort aqui que resolve o problema. Então, alguns algoritmos a gente pode até já especificar na fase 6 que serão utilizados na implementação, tá? Algoritmos clássicos, né, que a gente pode utilizar. Então, primeiro ponto, né? Nessa parte aqui, a gente vai observar durante essa fase. Opa. Vou trocar as mensagens, né, durante essa fase. Tá bom? Estão vendo? Beleza. Pronto. Então, nessa fase aí, a gente vai fazer isso, né? A gente vai verificar qual é o comportamento dos objetos em tempo de execução, certo? Aí, aqui um exemplo, né? Como os objetos eles vão trocar essa mensagem, né, para cumprir as responsabilidades. Nessa etapa, tá? A gente vai trabalhar com os modelos de interação, certo? Esses modelos de interação a gente vai começar a falar deles amanhã, tá? Vamos ter os modelos de estado e vamos ter também um modelo de atividades, tá? Então, esses 3 modelos aí a gente ainda vai estudar durante o curso, tá? Esses 3 modelos aí. Amanhã a gente vai falar de interações. Provavelmente a gente vai finalizar o conteúdo, um dos conteúdos da prova, né? Mas eu acho que ainda vai ter como encaixar outro, ainda vou ver. Mas modelo de interação a gente começa amanhã. A gente vai ter também modelo de estado e modelo de atividade. Então, todos esses modelos aí, eles fazem parte da concepção do projeto. Então, já passei da análise, já estou começando com o modelo de projeto, né? Que é a última etapa antes de implementação, tá? Eu vou ter, né, o segundo ponto, nos refinamentos, a gente vai detalhar melhor, né, o modelo de caso do projeto, tá? Então, os detalhes dos aspectos estáticos, estruturais, né, os tipos de atributos, especificações das operações, como é que vai ser a navegabilidade, né, entre as classes, as associações, tá? Beleza. Tá aqui de boa. Terceiro ponto, detalhamento da arquitetura do sistema. O que é que vai ser feito nesse terceiro ponto, né? A gente vai dizer como o sistema pode ser decomposto, né, em diversos subsistemas. Então, vamos supor, eu tenho aqui um sistema que, por exemplo, no caso de uso que a gente falou do curso, né? A gente estava trabalhando com um sistema que ele tem 3 tipos de usuário. Então, eu poderia até pensar como sendo um subsistema, né, cada usuário. Cada usuário, ele é um subsistema do sistema completo, tá? Então, poderia enxergar dessa forma o sistema. O sistema ele é feito por vários departamentos. Eu também posso separar o sistema em 3 subsistemas, né? Cada subsistema está relacionado a um departamento também, certo? Então, aqui eu vou verificar se dá para fazer essa decomposição, para a gente pensar já na técnica do dividir para quantitar, né? Então, eu tenho aqui 2 tipos de decomposição que a gente pode observar. Temos a decomposição lógica e temos a decomposição física, tá? Na lógica, a gente está pensando nas camadas de software, tá?
que eu vou ter ali no sistema. Então, camada de apresentação, camada de serviço, camada de domínio, né? A gente pode separar dessa forma, né? E na decomposição física, a gente vai falar em relação à estrutura física, né? Se o sistema vai ser centralizado, se vai ser distribuído, se alguns algoritmos vão rodar em paralelo, vão rodar de forma serial, tá? Então, essa parte que a gente também pode definir essa arquitetura do sistema utilizando esses princípios, não lógica ou física. Quarto ponto, armazenamento e gerenciamento. Então, nesse caso aqui, a gente vai pensar como é que a gente vai armazenar essas informações. Ah, não, as informações elas vão ser armazenadas na nuvem. Vou lá usar um modelo de banco de dados não relacional. Beleza, especifica lá. Não, eu prefiro trabalhar com Postgre. Vai ser uma aplicação aqui local e tal, né? Ou então vai ser web, mas eu quero utilizar mesmo Postgre, uma coisa mais, né, clássica aí, prefiro Postgre. Beleza. Então, aqui nessa etapa é que vai ser definido isso, né? Projeto independe disso, mas quando você vai para a implementação, você já tem que saber qual é o banco de dados que você vai utilizar, né? Eu também gosto muito do Postgre, né? Sendo bem parcial, também gosto do Postgre, não gosto muito dos outros bancos de dados, pelo menos dos outros bancos de dados relacionais, né? No relacional eu ainda estou me adaptando, mas Postgre também gosto. Beleza? Alguns aspectos que a gente vai estudar nessa fase, né? A gente vai fazer aqui a representação da estrutura de classes para a estrutura de armazenamento, tá? Então, como é que vai ser essa comunicação da classe, né, que eu vou criar aqui no meu sistema, com a estrutura de armazenamento, tá? Outra coisa, como é que as transações são controladas, certo? Como é que as verificações vão ser feitas, se vai ter restrições, se não vai ter restrição, né? Se existir objeto persistente, né? Quando esses objetos persistentes são removidos, certo? Então, tudo isso daí a gente vai fazer nessa etapa aqui, nesse quarto ponto, né? Quinto ponto é a realização do projeto de interface. Opa, bora já definir aqui as telas, bora ver qual vai ser o framework que a gente vai utilizar para front-end, se eu vou utilizar o HTML puro, se eu vou utilizar Nest, se eu vou utilizar Flutter, enfim, qual vai ser a interface que eu vou utilizar, certo? Você vai especificar nesse ponto 5. Olha só, o quanto de coisa que teve antes de eu definir a interface, né? Muita coisa antes que eu fiz, né? Estruturei o sistema todinho. Só no quinto ponto é que eu vou começar a mexer com a interface gráfica com o usuário, tá? Então, nessa fase aí, a gente tem como objetivo definir a aparência do sistema, né? Como é que o usuário vai ver o nosso sistema, tá? Então, nessa fase, é importantíssimo a gente buscar, né, uma alta usabilidade e facilidade de operação, tá? É aquela questão, isso daqui não é que nem o Mario, né? Quem jogou Mario sabe que tem umas coisas escondidas ali, que aí você não sabe nem para onde é, como é que diabo que eles inventaram aquele negócio, né? Tem um Mario aí que tem uns passagens secretas e tudo mais, não é não Mario que tem, não. Não tem um Mario. Que aí tem um negócio, vou dar uma torrada num buraco, sei lá, que ele vai ser para onde? Mario Bros, rapaz, nunca jogou Mario, não. Não acredito, não. Estão de brincadeira comigo, certo? Então, não tem uma facilidade de operação, né? Ali fica aquela coisa escondida, né? Aí, mas agora a ideia é que a gente pense nessa facilidade de operação, tá? Eu não conheço esse negócio, não. Esse negócio aí de Mario do armário aí não é da minha época, não. Sou do clássico. Não sei nem para onde é que vai isso daí. Que diabo é? Vocês estão frescando. Beleza? Então, ó, algumas coisas interessantes aqui nessa etapa, né? Bora focar aqui. Padronização de cor, questão de mensagem de erro. Galera, olha que isso daqui é um negócio sério, sabia? Tem muita gente, tenho certeza, todo mundo aí pode apontar para a própria cara.
não coloca uma mensagem de erro no sistema. Uma mensagem, né? E quando bota aparecendo mensagem de erro, às vezes vai aparecer lá no console, lá na vista de todo mundo, né? Vamos dizer assim, porque ninguém um usuário comum, ele não sabe o que diabo é console, né? Então, coloquem mensagem de erro no sistema. Tenham isso daí em mente também quando vocês forem desenvolver o sistema. E também a questão de tolerância a erro, tá? Então, se por acaso o cara fizer uma coisa que vai dar um erro, mostre para ele lá, ó, o que é que ele errou, qual é o erro. Aí o outro coloca só as features, deixa para as features, né, mostrar aí, né? Mas, realmente, se você não fizer, deixar isso para fazer depois, pense na dor de cabeça desgramada, tá? Então, é importantíssimo a gente definir mensagens de erros também, quando a gente estiver trabalhando com interface, tá? Outra coisa, dimensão dos controles gráficos, né, o tamanho da tela, o tamanho dos botões, como é que é a forma de entrada dos dados, vai ter limite, vou deixar entrar aqui texto, beleza. Vou deixar número, beleza, mas deixa só número, tá? Não deixa a possibilidade, vamos supor, tá trabalhando com Flutter lá, colocou lá uma edição, só que você colocou lá para mostrar o teclado todo. E aí você queria só o número lá. Meu amigo, vai pedir para dar erro, tá? Então você pode controlar também as entradas dos dados, né? Já nessa parte de projeto de interface. Nessa etapa, não é nem preciso você já estar desenvolvendo a tela. Existem várias aplicações, né? Que você pode desenhar a tela, fazer a estruturação dos botões e tudo mais, sem mexer com linha de código. Tá? Então, essa parte que a gente vai projetar. Não é fazer, projetar, né, a interface gráfica, certo? Ó, tem aqui, nesse link, né, ele dá suporte à especificação de interface gráfica de usuário, de modo que depende da plataforma. Então, tem aqui um link que vai se direcionar para essa informação aqui. E no sexto ponto, o que é que a gente vai fazer, né? Definir aí alguns algoritmos que a gente pode utilizar, tá? Então, a definição desses algoritmos, a gente pode fazer o quê, né? Nessa etapa, a gente vai estudar quais são os aspectos que vão influenciar nas escolhas do algoritmo, né? Se esse algoritmo eu vou definir de acordo com a complexidade computacional, se vai ser de acordo com a facilidade de entendimento, se é um algoritmo que promove uma maior flexibilidade, tá? Observação aqui, né? Digamos que você vai trabalhar com um tipo de estrutura e você vê que ela já está se repetindo várias vezes, né? Então, quando você anotar isso, você tem que pensar, será que cabe uma recursividade? Será que cabe um reuso, né, de um determinado bloco? Será que é interessante dividir para quantitar, né, colocar várias funções aqui separadas e eu vou puxando de acordo com a minha necessidade? Enfim, então essa parte aqui você vai estudar quais são os algoritmos que você vai implementar no sistema, tá? Nessa etapa, a gente pode até trabalhar aqui com diagramas de atividades, tá? Esse diagrama de atividades, ele vai servir para a gente mostrar para o desenvolvedor coisas como, por exemplo, olha, eu quero que essas duas funções aqui, elas rodem de forma paralela. E aqui, nesse determinado ponto, eu tenho que esperar a resposta das duas requisições para processar. Então, nesse ponto aqui, eu estou esperando, né, que as duas cheguem para ser processadas, por exemplo, né? Então, você pode definir esse tipo de arquitetura, né, esse tipo de forma de implementação, trabalhando com diagrama de atividades. Vai ser um dos últimos diagramas que a gente vai tratar. É bastante interessante. Ok, então, em relação a isso tudo, né, a gente pode definir alguns padrões de software. Então, alguns padrões que a gente pode pegar ali, né, para gerenciar melhor a etapa de desenvolvimento, propriamente dito, certo? Então, alguns exemplos aí de padrões de software. A gente tem o Model View Controller, certo? MVC clássico. Tá vendo aí? Estão me ouvindo? Vocês estão vendo o slide de padrões de software? Pronto. Então, ó, tem um Model View Controller, né? Esse Model View Controller é muito utilizado, certo? Eu gosto muito desse modelo, certo? Você vai definir a estrutura de modelo,
a estrutura de visualização, né? E você também vai definir estruturas de controlador, que vão ser o que vai processar, né? O que vai processar ali a saída, né? Então, esse modelo aí, se eu não me engano, o Django utiliza esse modelo, certo? Se não me engano, acho que ele utiliza. O Java também, eu acho que ele utiliza isso daí, tá? Tem como também trabalhar com Java isso, certo? Nada, eu já fiz uns 3 sistemas com Django. Então, Django é muito bom. Django é massa, certo? Tem um modelo de front controller e view wrapper, certo? Que dá para trabalhar também como você vai gerenciar, né? Trabalhar com essa parte do relacionamento entre classes e objetos, né? Tem uns padrões Composite, Observer, Strategy, Factor, Method, Mediator e Facade. Esses padrões aí, né, são bastante utilizados no Java, tá? Então, o Java utiliza muito algum desses padrões aí, certo? Esses padrões aí também eles podem ser utilizados para outras arquiteturas, tá? A ideia é que cada tipo de padrão desse daí, ele vai mostrar um aspecto do sistema, né? Por exemplo, eu quero que quando acontecer alguma coisa com um objeto, né, todo mundo seja notificado, alguns objetos sejam notificados, né? Então, esses padrões eles vão definir como é que vai ser feito isso. Então, você pode adaptar e selecionar alguns padrões de software de acordo com o que você vai implementar. Beleza? Temos também o padrão DAO, que é o Data Access Object. Esse padrão DAO eu vi muito ser utilizado para Java também, né? Como é que eles fazem? Eles criam um objeto, uma classe, melhor dizendo, eles criam uma classe, por exemplo, pessoa. Aí tem uma classe chamada pessoa DAO, né? Que essa pessoa DAO é como se fosse uma instância lá do banco de dados, né? Já a comunicação com o banco de dados, esse DAO, certo? Então, eles tratam o DAO como sendo banco de dados já, né? Vamos supor que como é que a gente fala? Abstração, né? A abstração do DAO é falar que ele é um objeto do banco de dados, né? E a gente também tem um padrão DTO. Isso daí são alguns, né? Cara, existe muitos padrões de software, né, que você pode utilizar, certo? Para tanto padrão de software quanto padrão de desenvolvimento. Você também pode adotar alguns tipos de padrões de desenvolvimento também. Beleza? Tranquilo, galera, até aí? Então, essa é a etapa, né? Já que a gente está na metade do percurso, né? Já vamos definir aqui o que é que a gente vai ver ainda mais para frente, né? A gente chegou na metade da jornada e agora a próxima metade é a gente falar de projeto, né? Começar a delinear, né, o que é um projeto de software, né? E verificar quais seriam os modelos que a gente vai utilizar nesse processo, tá? Como ainda tem aí uns 20 minutinhos, eu já vou começar a falar de modelo de interação, pode ser? Fala um pouco mais esse MVC. MVC, foi o Matheus que falou? Isso. Pronto, Matheus. Esse modelo, né, ele é o seguinte, como eu falei, são padrões de software, né? Cada padrão desse, ele define uma estratégia de, como é que eu posso dizer? Uma estratégia de você atacar um problema, tá? Nesse modelo aí, o que é feito, né? Eu tenho um modelo, que o modelo a gente pode relacionar as nossas classes, certo? Eu tenho a parte de controller, que nesse controller aqui, no Django é trabalhado as views, né? Certo? Ou se for um outro sistema, é a parte que vai fazer as coisas, né? Funcionarem, acontecerem. Eu vou pegar aqui, fazer uma comunicação de um modelo com o outro. E aí nessa comunicação vai ter algumas alterações, vai ter alguma inserção, alguma regra de negócio que vai ser verificada. Então, tudo isso daqui vai estar nessa etapa, tá? E o view é a apresentação. Vou chamar aqui de templates. Então, eu tenho algumas classes que vão lidar só com visualização, só com template. Então, eu posso trabalhar o view como sendo uma classe que vai manipular a visão, né? O template, a visualização.
Ou eu posso também tratar a view como sendo a visualização em si, o HTML, por exemplo, tá? Então, posso dividir o projeto nessas três etapas. No Django, a gente trabalha o quê? Com a view como só como template. Então, dessa forma aí, né, utilizando esse padrão aí, propriamente dito, a gente pode ter galera do back-end e galera do front-end. A galera do front-end vai trabalhar só com view. A galera do back-end trabalha com model e controller. Então, você especifica para o pessoal da desenvolvimento da interface como é que é a tela, ele faz a tela e depois faz a comunicação do controller com a tela, certo? E aí, tudo se comunica legal, entendeu? Então, esse tipo de modelo, né, de padrão de software, ele visa o quê? Você dividir o software em camadas lógicas, né, de trabalho, né? Você trabalha de forma lógica, fica tudo misturado. Não fica tipo modelo e view no mesmo canto, você coloca em cantos separados, em arquivos separados, aí você consegue trabalhar cada qual no seu momento certo, entendeu? Não fica uma coisa bagunçada. Então, a ideia é que esse padrão de software ele guie para uma melhor organização do processo de desenvolvimento, né, de implementação. Ok? O Matheus deu aí uma ideia, né, de verificar alguns projetos, né, no GitHub dele que seguem esse padrão MVC, tá? No Django, né, o que é trabalhado, né? A história de MVC. Eu tenho um model, ele já estrutura tudo nesse modelo, né? Eu tenho os models, certo? Que eles estão relacionados ao model, né? Nesse caso aqui no MVC é o model. A gente tem as URLs e as views, como o próprio nome já diz, né? Está trabalhando aqui a parte de controlador, né? Ele está aqui trabalhando na parte de controlador. E a gente tem os templates, certo? E aí, nesses templates, a gente trabalha a parte da visão, né, do usuário, beleza? Então, não é só o Django que utiliza esse tipo de abordagem, né? Tem outros que utilizam isso. Então, existem frameworks, né? Que eles já trabalham com a visão, né? De padrão de software. Já vai guiando você a trabalhar isso. Começaram, Matheus? Pronto, massa. Beleza? Então, para quem ficou em dúvida em relação aos outros padrões, né? Dá um Google aí, certo? Porque a ideia não é a gente falar tanto dos padrões de software, tá? Então, só quis dar uma pincelada para a gente entender que existem esses vários processos antes da gente começar a implementar, né? Então, definir um padrão é um passo importante também. E aí, se a galera não tiver, assim, afinada no padrão, né? Faz-se aí uma formação, né? Para o pessoal todo entender como é o padrão de desenvolvimento. Porque quem vai trabalhar em canto sabe o que é que vai trabalhar, em que vai trabalhar. Tá bom? Então, ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar já o assunto da aula de amanhã, que aí vai ser bem melhor, que é dividir em duas partes, e para não prolongar muito, vou começar logo. A gente tem uns minutinhos ainda. Beleza? Pode ser? Beleza, como eu falei, né, agora há pouco, existem alguns modelos, né, que a gente vai trabalhar de agora em diante, né? Um deles é o modelo de iterações, né? Esse modelo de iterações ele é constituído de diversos outros modelos, como modelo de sequência e modelo de comunicação, tá? E a gente também vai ter modelos, né, que vão trabalhar com estados do sistema. Vai ter algumas aplicações que a gente vai notar que existem estados, né? Pensa aí no semáforo, né? Existe o estado que o semáforo ele está verde, existe um momento que ele está amarelo, existe um momento que ele está vermelho. E tem as transições entre eles, né? De verde vai para vermelho ou vai para amarelo? Vê aí quem é do trânsito, está fazendo amarelo, né? Então, de verde vai para amarelo, certo? Menos os semáforos aqui de Parnaíba, porque mal fica no amarelo já está no vermelho, né? Mas enfim. Ok, então, nessa parte aí, ó,
eu já tenho uma transição. Não posso pular do verde para o vermelho, né? Tem que passar pelo amarelo, tá? Então, eu tenho transições. Então, tem modelos que a gente vai ver, né? Que é o modelo de estado, que ele já vai trabalhar com essa ideia, né? Do qual é a transição que vai acontecer, qual é o estado final, qual é o estado inicial, certo? Qual é o estado que eu posso permitir essa transição, enfim. A gente vai falar ainda mais desses modelos para a gente ficar bem afinado, né? Bem afiado, afinado e afiado em relação aos modelos de modelagem de sistema, né? Os aspectos do sistema. Então, no modelo de interações, eu vou utilizar aqui essa frase do Ivar Jacobson, né? Que ele fala o seguinte, ó, somente após a construção de diagramas de interação, para os cenários de um caso de uso, pode-se ter certeza de que todas as responsabilidades que os objetos devem cumprir foram identificadas. Então, ó, só essa frase aí já dá uma ideia de que eu tenho um caso de uso, eu tenho um diagrama de classe, né? A gente falou sobre esses dois. Quando a gente entra com um modelo de interação, a gente já vai começar a mostrar como é que esse caso de uso vai ser resolvido. Quais são as classes que vão ser responsabilizadas, né? Ser responsáveis, melhor dizendo, para realizar aquele determinado caso de uso, tá? Então, por isso que o modelo de interação é importante. Em muitos casos, eu digo por experiência própria também, ele é desconsiderado. A galera não pensa, já vai produzindo, já vai fazendo, tá? Acontece muito, digo por experiência própria, tá? Então, o que é que a galera pensa, né? Ah, vou fazer uma análise de um sistema. Eu vou trabalhar só com casos de uso e classe. Beleza, eu não estou dizendo que eles não são importantes, mas são muito importantes. Dá para fazer um sistema a partir desses dois modelos? Dá para fazer o sistema a partir desses dois modelos. Porém, é aquela coisa que a gente falou agora há pouco, né? Se a gente começar a atacar o problema sem entender como é que deve ser realizado o processo, né? Aí a gente também está pulando uma etapa importante que poderia também, digamos que, lhe poupar tempo, tá? Então é o seguinte, eu vou apresentar, né? Eu sei que muita gente não vai fazer, não vai usar, isso acontece, né? Mas eu vou apresentar. E aí a gente vai observar em que a gente pode utilizar isso. A ideia é que a gente refletir, né? Caramba, legal, interessante. Como é que eu posso fazer isso, né? Fazer uso disso daí até para o meu dia a dia, né? Como programador, certo? Então você pode extrair as informações, né? De como eu resolver um problema de acordo com a modelagem de interações também. Ok? Então, os objetivos, né, dessa aula 17 seria isso, né? Então, vou mostrar aqui como a gente pode visualizar os aspectos dinâmicos. De novo, né, que aspecto dinâmico muda em tempo de execução, né? Não é uma coisa estática, parada, ele está em movimento, tá? Por isso que a gente chama que é um diagrama de interação, que ele não não é produzido de forma isolada, né? Existe uma troca de mensagem, uma mudança do comportamento do sistema, certo? E a aula de amanhã a gente vai falar mais sobre os diagramas de sequência e comunicação. Talvez não dê para falar na aula de hoje, não. Beleza? E a gente continua. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre essas partes todas, tá? Eu acho que eu vou finalizar na aula de hoje só a introdução. Espero que eu chegue até lá. E aí, a aula de amanhã a gente fala do diagrama de sequência de comunicação. Tá bom? Então, qual o objetivo, né? O objetivo é o quê? Fornecer o entendimento do problema, que é o que eu falei, né? Antes de resolver o problema, bora entender o bichinho. Bora entender o problema dele, né? É que nem aquela questão, né? Quando você vai para o psicólogo, né? Digamos, né? Fazendo uma analogia, muitos dos casos, né? A gente vai para um psicólogo tentando resolver os nossos problemas. Só que antes da gente resolver os nossos problemas, a gente tem que entender qual o problema que a gente está tendo, né? Então é preciso que a gente fale sobre isso. Por isso que o cara, assim que chega lá, ele fala assim, fale mais a respeito disso. Porque às vezes a resposta está na gente, é porque a gente não reflete, né? Então a ideia desses modelos é o quê? A gente entender o problema. Primeiro eu entendo o problema, depois eu tento resolver, tá? Porém, né, aqui tem um segundo ponto que ainda fala o seguinte, ó. Esses modelos deixam algumas perguntas sem respostas.
né? Então, pode acontecer que, mesmo entendendo o problema, utilizando esse modelo, a gente deixa algumas coisas sem resposta, que a gente vai ter que procurar em outro lugar, certo? Então, ó, no modelo de caso de uso, quais seriam os pensamentos que a gente tem que observar, né? Quais são as operações que devem ser executadas internamente no sistema? Caso de uso não fala disso, né? Quais classes essas operações pertencem? Então, tem uma operação aqui, identifiquei, beleza, da operação, mas qual é a classe? Quais são os objetos que participam desse caso de uso? Então, nessa etapa aqui, ó, aqui, no caso de uso, eu entendo o problema, beleza, compreendi o problema, entendi o que é que eu tenho que fazer para resolver aquele problema, mas eu não tenho todas as respostas, tá? Então, algumas perguntas ficam aí sem resposta. E aí a gente vai observar essas respostas nesse modelo de interação, tá? Quando a gente vai para modelo de caso de análise, surgem outras perguntas que também a gente não sabe responder, tá? Como, por exemplo, como os objetos colaboram para que o determinado caso de uso seja realizado, como é a ordem das mensagens que vão ser utilizadas, né, durante a realização desse procedimento, dessa colaboração, quais informações têm que ser enviadas, eu não sei, né? Eu defini lá na minha classe a função e os parâmetros, mas quem é que chama o quê? Né? Outra, será que há responsabilidades ou mesmo classes que ainda não foram identificadas? Então, até nessa parte aqui, ó, a gente consegue também identificar algumas respostas, né? Dar algumas respostas para essas perguntas utilizando esses modelos que a gente vai falar nesse capítulo, tá? Beleza. Então, para responder essas questões, né, a gente vai verificar que existem aí alguns modelos que a gente vai trabalhar, tá? Que é o modelo de interação, certo? Então, esse modelo aí, o que é que ele vai fornecer para a gente? Ele vai mostrar como é que as mensagens vão ser trocadas entre os objetos, né? Então, não implementei nada, mas eu sei como é que vai ser a comunicação entre eles. Quero que vocês se comuniquem dessa forma, nesse fluxo. Então, a gente vai fazer isso a partir de um modelo UML, tá? Então, no caso, esse diagrama de interação, né, ele vai ser uma consolidação do entendimento dos aspectos dinâmicos do sistema, criado lá em seções de CRC. Não sei se vocês se lembram, né? Quando a gente falou de CRC, é aquele modelo de responsabilidades, né? Então, cada classe tem uma responsabilidade, tudo mais, entendeu? Então, a partir dessas seções de CRC, né, que é os cartões lá de responsabilidade, a gente consegue, né, entender melhor como é que a gente vai criar esse diagrama de interação, já que a gente já sabe quais são as classes que vão se comunicar, né? Como é que vai ser a comunicação entre essas classes. Beleza? Então, se eu chegar para vocês e perguntar o seguinte, galera, qual é o modelo que ele visa o aspecto estático do sistema? Vocês vão falar, classe. O modelo de classe é uma modelagem estática do sistema. Quando eu vier para modelagem de interações, eu vou trabalhar com a parte de modelagem dinâmica do sistema, tá? Então, o dinamismo, essa comunicação. Pensa sempre nisso, beleza? Se eu botar a questão na prova alguém errada, eu vou cocorote. Então, ó, os diagramas de interação, certo? Eles representam como o sistema age internamente para que um ator atinja o seu objetivo na realização do caso de uso. Observe como tudo está conectado. Todos esses diagramas eles estão conectados. A ideia não é um trabalhar de forma isolada do outro. Eles se complementam, tá? A modelagem do sistema de software, né, orientado a objetos, normalmente contém diversos diagramas de interação. Então, não é que nem o classe, né? É um diagramazão lá grande e tal, beleza. Não. Para cada atividade, para cada caso de uso, pode existir mais de um diagrama de interação. Tranquilamente, tá? Isso tudo vai depender da complexidade do seu sistema. Ok? O conjunto de todos esses diagramas de interação, né, a gente chama de modelo de interação. Então, eu vou ter vários diagramas desses, e aí o conjunto deles é o que a gente vai estudar, que é o modelo de interação.
tá? Beleza. Então, quais são os objetivos, né? Entendi aí que o modelo de interação ele faz parte da modelagem dinâmica do sistema, mas para que isso serve, né? Qual o objetivo disso? Então, ó, eu vou oferecer aqui os três, eu acho. Não, só dois não. Dois objetivos legais aí. Primeiro, obter informações adicionais para complementar e aprimorar os outros modelos, né? Ou seja, os modelos de classe e modelo de caso de uso, certo? Mas principalmente modelo de classe, tá? Então vai servir para complementar essas informações. Então, quais são as operações de uma classe? Pode ser que eu tenha esquecido alguma lá na modelagem lá, né, do diagrama de classe. Quais são os objetos que participam de um determinado caso de uso? Às vezes eu posso ter um relacionamento de uma classe com outra, mas lá no caso de uso, eu vou fazer uma comunicação de 5 classes para resolver um problema. Pode acontecer, né? Então, outra coisa que eu vou poder observar é a assinatura de uma operação. A assinatura em que temos quais são os atributos, qual é a saída, qual vai ser a ordem que vai ser processado, quem vai fazer o quê, tá? Então, isso daí é a ideia da assinatura. E também a ideia de, essa classe precisa de mais algum atributo, às vezes eu preciso de mais um atributo para fazer com que essa comunicação aconteça de forma esperada. Então, você vai definir, né, refinar mais ainda o seu diagrama de classe, certo? O segundo objetivo, ele vem para fazer o quê? Para fornecer aos programadores uma visão detalhada dos objetos das mensagens envolvidas na realização desse caso de uso. Meu sonho, vamos dizer o seguinte, meu sonho era, como desenvolvedor, tá? O cara, o meu gestor já chegasse assim, olha, vem aqui, meu analista, né? O analista chegou aqui, vem aqui, tá aqui o diagrama de interação dessa atividade aí. Menino, precisa estar aqui, eu falou, não, viu? Nesse momento precisa não, porque já está tudo já delineado, como é que tem que fazer. Bom, vou lá e faço. Só que em muitos casos não acontece isso, né? Olha, você vai fazer isso daí, você tem que vir fazer aquilo ali. Você não entende, você tem que pensar, imaginar como é que vai ser a operação, quem vai chamar o quê, vai retornar o quê, né? E é nesse modelo de interações, não. Ele já fornece essas informações. Já diz qual é o objeto que vai chamar, já diz qual vai ser o valor de retorno, já diz qual o tempo que isso vai demorar, tá? Então, tudo isso daí vai estar descrito nesse modelo. Só que para a gente entender isso, né, a gente tem que entender, voltar à ideia de mensagem, né? Então, o conceito básico da interação entre objetos é a mensagem, a troca de mensagem, tá? Então, quando a gente for falar de modelo de interação, é troca de mensagem. Como é que uma função vai chamar, vai se comunicar com um objeto, né? O que é que essa função ela está relacionada a que objetos, certo? Então, tudo isso daí vai dar essa ideia, né? Parte dessa ideia, melhor dizendo, do conceito básico de interação entre objetos, que é a mensagem, tá? Então, a gente já falou sobre isso, né? Que o sistema é a troca de mensagens, certo? Então, um objeto envia mensagem para o outro quando o primeiro deseja que o segundo realize alguma tarefa, tá? Ok, isso daí a gente já falou. Precisa de ajuda, beleza. E tudo a gente já falou, né? Então, na construção de diagrama de interação, as mensagens de um objeto a outro implica em uma operação que a classe tem que ter. Então, se eu, como pessoa, preciso utilizar o carro, né, para ir para um determinado destino, é como se eu tivesse uma mensagem, trocar uma mensagem com o carro, né, para que isso aconteça, digamos assim, por analogia, né? Então, para realizar uma determinada atividade, né, eu vou fazer, aí no caso, uma comunicação entre vários objetos do sistema, tá? E aí, ó, a gente pode observar que a gente vai ver nesses diagramas que a gente vai estudar, esses tipos de mensagem, ó. Uma setinha, né, com a ponta fechada, significa que a mensagem é síncrona, tá? Uma seta com a ponta vazada, né, tipo uma flechazinha do arrow aí, ela significa uma mensagem assíncrona,
tá? Se é pontilhada, né, aberta, significa que é uma mensagem de retorno. E eu também tenho algumas setas que implicam na criação de um objeto, né, como essa seta aí que tem o nome create em cima dela, tá? Então, já observem, ó, que a gente tem como especificar nesse modelo até como a gente quer essa mensagem. Se é uma mensagem que eu mando e não preciso esperar retorno, se é uma mensagem que eu mando, eu quero um retorno, mas só que é uma mensagem assíncrona, eu não estou interessado em ter aquele retorno antes de executar alguma coisa, tá? Ou se eu tenho, ou se eu posso fazer uma outra operação só se eu retornar algum valor, certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que para eu faturar uma compra, eu preciso verificar se tem um estoque dela, né? Se eu tenho ela no meu estoque, certo? Se ela não estiver no meu estoque, eu não posso faturar a compra. Se eu disser que essa verificação do estoque é uma mensagem síncrona, significa o quê? Eu só consigo processar a compra quando o retorno dessa mensagem vier, ou seja, se tem estoque ou não. Segundo caso, eu não faço uma mensagem síncrona, eu deixo de forma assíncrona e faturo a venda. Então, pode acontecer de eu faturar a venda e aparecer a mensagem só depois dizendo que eu não tenho estoque. Só que eu já faturei a venda para o cliente. Então, observe que só a mudança de uma seta com uma ponta fechada para uma seta de ponta aberta impactou na solução do sistema, certo? Só aí para vocês verem aí o que é que o estagiário pode fazer, né? O pessoal fala que tudo é culpa do estagiário, né? Mas às vezes é a culpa do analista mesmo, do modelo errado, certo? Então, dependendo de como é que você vai colocar no modelo de interações, né? Essa mensagem vai ter uma, como é que eu posso dizer, uma identificação, né? Um comportamento diferente do seu problema. Beleza? Ok? Então, para encerrar, né? Então, a mensagem ela representa a requisição de um objeto remetente a um objeto receptor para que este último execute alguma operação definida para a sua classe. Essa mensagem que eu estou enviando, ela tem que conter o quê? Informação suficiente para que a operação do objeto receptor possa ser executada. Então, não adianta de nada eu mandar uma mensagem sem informações suficientes para que aquilo ali seja processado, certo? Então, isso aqui é uma mensagem, tá? Eu vou ficar aqui, tá? A partir de amanhã a gente inicia da aula do slide 20, certo? Para falar um pouquinho mais sobre mensagem, dar esse conceito introdutório, antes da gente começar com alguns diagramas, tá? A gente vai falar de diagrama de comunicação e diagrama de sequência. E como é que a gente pode utilizar eles, né, na concepção do nosso projeto. Beleza, galera? Observação, tá? Sábado tá tendo monitoria, né? O Rafael também se demonstrou assim aberto para modificar os horários. Então, entre em contato com ele, né? Quem tiver o contato dele, ou então coloca lá no Classroom, em algum post, alguma mensagem referenciando ele, que ele também está lá no Classroom, para verificar um horário alternativo, tá? Então, o professor não posso ir pela manhã, não, mas eu preciso da monitoria. Então, entre em contato com o Rafael, que aí ele vai verificar a disponibilidade dele, né, para modificar o horário, tá bom? Mas aproveitem o Rafael aí, tá? Então, aproveitem a força que ele está dando na disciplina, que é uma disciplina muito importante para a formação de vocês. Não deixe essa disciplina assim ao léu, né? Vocês vão ver o quanto ela é importante. Quem participou dos contéis, né? A galera fala muito sobre análise e sobre engenharia, que eram disciplinas que a galera, tipo, não dava a mínima, né? E tá no mercado de trabalho e tá penando, certo? Então, deem valor a essa disciplina aí, que por mais que ela seja teórica, né? Ela é uma teoria que você vai utilizar muito na vida, muito na prática. Beleza? Quem está presente, bota a presença aí. E é isso, por hoje é só. A gente se encontra amanhã às 1h20, né? Às 1h20. E a gente vai continuar esse assunto aqui, beleza? Eu vou liberar esse slide dessa segunda parte só amanhã, tá bom?
E eu vou, na aula de hoje, eu vou liberar a parte da passagem da análise para o projeto. Fechado? Então, valeu, galera. Tenham um bom dia, né? Boas aulas ainda por aí. E a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Boa tarde.